Olá, boa noite. Está no ar mais um episódio do nosso Informando 98.9, que é esse bate-papo com os colunistas da rádio mais gostosa da cidade. Muito bem-vindo. E eu estou recebendo aqui nos estúdios da Agência ADV, no espaço Vila Rica, também no nosso espaço aqui da Paiqueria FM 98.9, Jéssica Freitas, que é advogada. Muito bem-vinda. Muito boa noite, muito obrigada pelo convite. Fico agradecida de estar aqui novamente. Eu aqui agradeço. E assim, a Jéssica, além de colunista, da Paiqueria FM 98.9, é, acima de tudo, advogada, trabalhista, né? Quanto tempo agora? Eu sou previdenciária, mas atuo, em parceria nessa parte trabalhista também. Tem esse conhecimento, né? Sim. E a gente vai falar de um assunto que tá aí gritando, nem latente, tá gritando, né? Que é a PEC, da escala 6x1. Sim. Né? Que está sendo muito discutida, né? Todo mundo falando sobre esse assunto. E a gente vai falar isso. O que é primeiro? O que é uma PEC e o que é essa PEC específica? Tá. No caso, é um projeto de lei, né? Que essa PEC, ela tem, falando no modo geral, ela tem o intuito de fazer alguma alteração em alguma outra lei já existente. Então, ela vem para ou alterar, ou incluir, ou até excluir algum artigo, né? Que esteja ali na lei, para causar uma alteração positiva. No caso aí, para os trabalhadores. E essa PEC específica, bom, a PEC, o nome dela é uma proposta de emenda à Constituição, como você disse, né, que já não é uma lei, né, ela é uma proposta que vai fazer essa mudança numa lei que já existe. Exatamente. E a nossa Constituição é de 1988, então ela é antiga, né? Então essas PECs vêm exatamente para atualizar, né, a Constituição. E essa PEC, ela muda o que específico, essa da jornada de trabalho de 6x1? Qual que é a sugestão, né? Qual é a proposta? Ela vem diretamente no artigo 7º da Constituição Federal, onde ele determina a carga horária mínima de trabalho lá, né? A carga horária máxima de trabalho, que é de 44 horas semanais, 8 horas dia. O intuito dessa PEC é alterar a jornada de trabalho, reduzir, né, de 44 para 36 e manter as 8 horas dia, mas reduzir a carga horária. E aí, com isso, refletiria diretamente na quantidade de dias trabalhados, que hoje, no viés, né, que tá, é 6x1, que seriam 6 dias trabalhados e no 7º uma folga. Na PEC é 4 dias trabalhados e 3 de folga. Quer dizer, e de onde veio essa determinação? De onde veio? A escala no Brasil é 6x1. Porque na realidade não é assim. As pessoas, dependendo do trabalho que ela faz, dependendo em que departamento que ela trabalha numa outra escala. Sim. Não é uma determinação que no Brasil a escala é 6x1. Então, por que fala do fim dessa escala específica? Na realidade, a legislação, ela traz a carga horária mínima, né? E as escalas, e aí acaba se entrando em um âmbito muito mais específico, mas assim, de modo bem geral, as escalas, ela é determinada a cada, até me foge a cabeça. O sindicato, categoria? O sindicato, de cada categoria, ele avalia e é feito com base nisso, o que vai ser determinado para aquele tipo de função, aquele tipo de categoria. Então, é eles que determinam as escalas, tá? A gente acaba falando da escala 6x1, porque são 7 dias trabalhados, né? 7 dias de semana, 6 dias trabalhados e 1 de folga, que é respeitando aí o limite de 44 horas semanais. Quando a gente leva em consideração, né, esse fim dessa jornada de trabalho de 6x1, trocando ela de 6x1 para 4x3, 3 seria assim, independentemente do dia trabalhado. Exatamente. A 6x1 também é dessa maneira, né? Na 6x1 não existe obrigatoriedade da folga no domingo. Diferente da 5x1. 5x1. Porque a 5x1, ela obriga que uma folga seja no domingo. A 5x2, não. Então, a gente tem essa diferença ainda. A 5x2 geralmente trabalha de segunda a sexta, folga sábado e domingo. A 5x1, ela não obriga que seja fixo outro dia, mas é obrigatório o folguista no domingo. Então essa 5x1, a folga tem que ser no domingo. Tem que ser no domingo. Aí a 5x2, não. E aí ela até fala, você pode dar folga qualquer dia da semana, por um exemplo. Comecei a trabalhar na quarta. Hoje, né, pensando nessa 6x1, eu teria folga na terça. Porque daí a gente seria quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça-feira. Então, o 7º daria na terça, a folga seria na terça. No caso da 5x1, que é obrigatório o domingo, aí o domingo, ele seria qualquer outro dia da semana outra folga, mas uma teria que ser no domingo. E a 5x2, que aí eles falam, geralmente não é obrigatório no domingo, mas cai sábado e domingo. Mas poderia ser terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda.
Geralmente acaba coincidindo. Mas se a escala ela começa em qualquer outro dia da semana, teria que ser 2 dias subsequentes daí. Isso depende do setor, né? Porque se for uma fábrica que ela funciona 24 horas por dia... Exatamente. Independentemente, essas 5 por 2... ela vai funcionar em qualquer dia da semana. Exatamente. Eles vão trabalhar no escalonado, né? Então, X de pessoas tirarão nesse dia, outros X naquele dia, assim sucessivamente. Então, é literalmente por escala de trabalho daí. E essa escala, ela não tá na lei, né? Na CLT? Não, a escala não, só a carga horária mesmo. Então o máximo de carga horária semanal é 44 horas. Aí utiliza-se dessas escalas que são... pré-estabelecidas fora da lei propriamente dito, só que aí elas vêm para facilitar até na hora de determinar o quanto que dias de trabalho vai ter, sempre respeitando o máximo, né, que é 8 horas dia, 44 horas semanais. Então, quer dizer, vamos imaginar que essa PEC ela seja aprovada, passe pela... Daqui a pouco a gente vai falar, né, onde ela está, de que maneira, né, o que acontece com ela. Muita gente vai falar, já aprovou, então, já tô comemorando, já posso... Semana que vem, então eu vou trabalhar 5 trabalhar 4 dias e folga 3. Não é bem assim, né? Tem um processo bem burocrático para ela passar, né? Mas assim, vamos imaginar que se essa PEC for aprovada lá no final, todas as escalas vão ser influenciadas de alguma maneira? Ou só a escala do 6 por 1 é que vai ser alterada? Ou as outras também vão usar ela como um parâmetro? É que assim, pode ser que influencie, pode ser que não, né? Aí, assim... Quando a gente... Eu vou dar minha opinião. O setor que provavelmente vai ser diretamente afetado, ou não afetado, né? Seria o do comércio. O comércio utiliza 6 por 1. Geralmente, por exemplo, na área da saúde, é 12 por 36 ou é 24 por 48, porque é na base de plantão. Então, o regime que rege é diferente também. Então, assim... O que mais vai ser afetado é quem já utiliza desse tipo de escala. Os demais, se a gente for parar para analisar, não vai ter muito reflexo. É claro que pode ser adotado. E daí você pode falar, mas qual que é o viés, qual que é a vantagem de ser adotado? Primeiro, pensando na parte do trabalhador, o trabalhador ele vai ter mais, né, convive com a família, ele vai ter mais dias de descanso. Só que o outro viés é o patrão, ele não vai precisar mais pagar hora extra. Então, o que ele faz? Ele faz 2 escalas, mesma quantidade de funcionário, mas ele contrata mais, se para ele for mais benéfico, em caso de hora extra. O funcionário que já está ali na empresa, ele reduz ali os dias, o patrão contrata outro, fecha a semana, e aí ele não tem que pagar mais hora extra para aquele funcionário que hoje ele já paga. Então, seria, não prejudicial, mas teria mais qualidade de vida por ter mais folga, mais tempo, mas ele tem menos condições de ganhar mais. Exatamente, esse é o ponto. Embora a escala, né, essa alteração, ela vem com viés humanizar, né, vamos humanizar mais, melhorar a qualidade de vida, considerando o alto índice de burnout, depressão e vários problemas ocupacionais que estão ocasionando, a gente tem que pensar na analogia de que, se existe essa possibilidade, o patrão, ele também, na visão de dono de empresa, pode, ok, vou me aproveitar, vou me beneficiar disso, e em vez de manter o funcionário aqui a semana toda e pagar hora extra para ele, como eu já pago, eu contrato outro, não preciso pagar hora extra, isso não gera reflexos futuros também. Então, aí a gente talvez pro empregado teria essa parte ruim, que vai reduzir o que ele ganha de hora extra. É claro que nessa PEC a intenção é não mexer no salário, então o salário base, que é o mínimo que ele deve receber pelo exercício que ele faz, pela carga horária, considerando também os sindicatos, né, o valor mínimo estabelecido para aquela categoria, não vai ser mexido. No entanto, teremos um reflexo, por um exemplo, nas horas extras. A gente vai para o intervalo rapidinho e já volta. O intervalo é rápido e a gente continua falando desse assunto polêmico aqui. É assim, fim da escala 6 por 1, jornada de trabalho. A gente volta já já.